o pastor. Ah, se não fosse o Senhor, e o que seria da igreja? Se não fosse o amor daqueles a quem Deus um dia consagrou. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem ruge aos braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido, Jesus sempre estará contigo. Ser um pastor é bem assim, se sente só na multidão e às vezes pede o coração, um ombro amigo, um irmão, mas é nos braços do Senhor que tu encontras teu valor. Se o preço é alto, meu irmão, grande é teu galardão. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, vem hoje aos braços do amado e lança todos os teus. Olá, estou aqui em nome do Departamento Infantil, juntamente com a tia Ana, a tia Kelly, Esther, para fazer uma homenagem ao nosso pastor presidente, pastor Alfredo, e os demais pastores, pastor Roberto, pastor Álvaro, pastor Luciano e pastor Marcos. Pede protetor, ade amoroso, S de sábio, T, torre forte, O de obediente à voz de Deus e R de reflexo, pois é o nosso melhor reflexo de Deus. Parabéns aos nossos pastores. Paz do Senhor, pastor Alfredo, a paz do Senhor a todos os pastores. Neste momento, nós, tias de departamento infantil, toda a igreja, né, gostaríamos de parabenizá-lo por esse dia. O desejo do nosso coração é que o Senhor continue abençoando o Senhor e fortalecendo a sua presença. E eu gostaria de ler um poema que ele diz assim: o valor de um pastor. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração dos homens. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã, há pastores que se preocupam com as ovelhas. O valor do pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta. O valor do pastor não é medido por sua capacidade política de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante de Deus. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que presta à obra de Deus. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do evangelho bíblico, capaz de transformar a vida. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou status, mas por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autoeficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza, de homem que às vezes julgamos fracos e incapacitados. O valor de um pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual.
O valor de um pastor não é medido pela quantidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelo seu discurso, mas pela autoridade de seu viver. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia de sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes. Há por aí templos cheios de pessoas perdidas e igrejas pequenas onde pessoas experimentam a salvação em Cristo. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar sua igreja ou plateia, pois seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passa ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não do homem. O pastor é um homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresa. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar a vida do mundo. O pastor de valor forma valores. Amém? Então, nessa tarde, gostaríamos de glorificar a Deus pela sua vida, pelo seu chamado, em pastorear nós, suas ovelhas, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço, pastor. A paz.